Vou falar um pouquinho sobre Violeta, da Isabel Allende, e é o processo de leitura, não é uma resenha, é o que eu tô... Ele, um livro dividido em 4 partes, e eu li Desterro, que é a primeira parte, e eu vim falar um pouco sobre a minha... Nasce durante a pandemia da gripe espanhola, em 1920, ela passa pela Grande Depressão, de 29, e tudo isso não só contando como se fosse um fato histórico. Não, a gente entra dentro da casa dela, sabe? E sabe exatamente o que tá acontecendo. Não é só contando detalhes, mas as percepções, o que aconteceu dentro da casa dela durante todo esse processo. E isso é muito interessante de ver. E o fato é que eu acho que isso tá mexendo com a minha cabeça, porque, sinceramente, a gente sabe o que aconteceu na história, né? No mundo, o que estava acontecendo, mas a forma que a gente lê aqui é diferente, porque é entremeado com uma história, com uma realidade, sentimentos que nós temos diariamente, mas a gente nem percebe, sabe? E ela traz de uma forma muito sensível. O que mais tá me encantando em Violeta é justamente isso, dessa sensação de o que tá acontecendo, eu sei o que tá acontecendo, eu sei o contexto, mas eu não sei o que ela tá sentindo. E quando ela conta, é ainda mais bonito. Essa é a primeira parte, né? Como eu falei, ele foi dividido em 4 partes e tá sendo uma leitura muito intensa. É do Clube do Livro da Ana Paula Renault. Eu me atrasei um pouco na leitura, por motivos de saúde, como vocês sabem. Mas enfim, não é sobre isso o vídeo. O que importa são as sensações que eu tô tendo diante de saber o que tá acontecendo na história e saber pela ótica dessa mulher, dessa família, dessa casa, quais foram as percepções de quem estava realmente vivendo a história dentro da história. E pensando não só no contexto, mas também no indivíduo. Isso está sendo encantador. Outra coisa que eu queria também falar é que eu tô amando as personagens femininas dessa história, né? Sou uma feminista nata, né? Nasci num lar feminista. E o que tá mais me chamando a atenção, além, claro, da Violeta, que é a parte de Desterro, ainda é muito jovem, mas 2 mulheres estão sendo extremamente importantes para mim nessa jornada, é a Miss Taylor e a dona Teresa Rivas. São 2 mulheres extremamente à frente do tempo delas, que não estão nem um pouco dispostas a mudar o seu estilo e suas vontades, seus desejos, para se encaixar dentro do contexto histórico que a mulher é inserida nesse momento, nos anos 20, 30 e 40. Elas não estão interessadas nisso, elas estão interessadas em viver. E essas mulheres estão sendo simplesmente fantásticas de acompanhar. Claro que a Violeta tem meu coração já, mas ainda é uma criança. Mas a Miss Taylor e a senhora Teresa simplesmente são mulheres incríveis. Enquanto a Miss Taylor aparece para ser a preceptora da Violeta, quando ela tem 5 para 6 anos de idade, que ela é tratada como bebê, porque ela tem vários irmãos homens e a mãe sempre sonhou ter uma menina, então quando tem uma menina, ela aos 5 anos, ela dorme no berço, né? Spoiler, não, também com esse livro, tá? E a Miss Taylor aparece como preceptora dela. Quando isso acontece, a gente conhece essa mulher, mas ainda de forma muito embrionária. Parece a Teresa, uma mulher muito mais à frente, que veste roupas masculinas, fuma cachimbo, metida em política e nos direitos das mulheres. Elas se juntam e esse encontro é simplesmente bombástico. Elas não são só 2 personagens que se encontram de forma intensa e de alma. Elas são 2 mulheres que vão contestar, vão provocar, vão questionar. E eu acho que vai fazer com que a própria Violeta se transforme na mulher que ela foi. Essas duas moças, quando se encontram no mundo, é extremamente emocionante de assistir, porque elas não estão preocupadas em estar dentro desse contexto de casar, ter filho e viver para os filhos e para a família. Não, elas estão preocupadas em viver intensamente e isso é extremamente lindo. Mulheres que questionam, que provocam
a sociedade, são mulheres que chamam realmente a atenção, e é por isso que elas estão simplesmente ganhando o meu coração. E o que eu acredito até agora é que são essas mulheres que vão fazer com que esses 100 anos que a gente vai acompanhar da Violeta sejam tão impactantes, tão questionadores. Elas já são o próprio questionamento, elas são a própria incerteza. E essa incerteza do feminismo, bem no comecinho dele, onde nem existia a palavra feminismo direito, isso faz com que a própria Violeta se transforme numa mulher incrível, e a gente está acompanhando isso, e eu tô simplesmente amando a história. É isso, beijo.